Hoje, a governadora Fátima fez a leitura da sua última mensagem como governadora para com os parceiros da Assembleia, os deputados da Assembleia Legislativa. Fátima declarou, dentre outras coisas, que o Rio Grande do Norte estava de ladeira abaixo e acredita virada econômica, modernização dos incentivos fiscais promovidos pela gestão Fátima. Vamos trazer um vídeo com esse texto da governadora e a gente volta comentando. Eu me sinto muito à vontade para falar isso aqui nessa casa, porque os senhores sabem como é que estava o Rio Grande do Norte, de ladeira abaixo. O que foi? Era preguiça? Era inapetência? Porque tinha uma política de incentivo fiscal que não funcionava mais. Ela foi importante, cumpriu um papel lá no passado, mas ela não funcionava mais, que era o antigo PROAD, e tanto é verdade que o Estado perdeu competitividade. Tanto é verdade, doutor Sidney, que as empresas estavam indo embora. Ao chegar, uma das primeiras lutas que nós abraçamos aqui foi de modernizar a política de incentivos fiscais. E aqui, por dever de justiça, cabe destacar o seu papel, Cadu Xavier. Seu papel competente enquanto secretário da Fazenda, pelo quanto liderou esse debate. E agradecer a esta casa, presidente, a você e aos deputados aqui desta casa, que depois de um intenso e longo debate, nós conseguimos aprovar aqui, por unanimidade, a participação do setor produtivo, principalmente através da Fierne. Estamos de volta. É preciso, antes de abrir aqui o debate na bancada, é preciso separar que a mensagem anual da figura do governador na Assembleia Legislativa tem dois cunhos. Um cunho administrativo, prestando contas e projetando situações ou objetivos ainda a serem alcançados, também promovendo um retrato do que, porventura, conseguiu realizar, e o outro de cunho político. E eu peguei esse recorte porque eu acho que ele estratifica bem as duas frentes, e aí acho que também é pontos da gente instigar e debater aqui. Primeiro, colocar o seguinte: eu acho que toda gestão que se preze, a pessoa tem que perceber que houve evolução, isso faz parte do processo, certo? Então, eu acho que nós começamos aqui, e estratificando a mensagem da governadora, eu percebo a governadora muito preocupada em estabelecer ainda um retrovisor que já faz muito tempo, 7 anos e meses é muito tempo. E, ao mesmo tempo que a gente promove um olhar para o retrovisor, a gente oportuniza ou dá uma sensação de falta de conteúdo até do que pode ser dito e pode ser destacado no presente e sim chamar para si o ponto fundamental e nevrálgico da sua gestão. O que eu quero dizer com isso? Político, via de regra, gosta muito de estabelecer comparativos. E é inegável que alguns pontos da gestão Robson, comparados com a gestão Fátima, tivemos progresso, e vou citar dois aqui: a questão da segurança pública e a questão da rede de atendimento médico. Assim como também é inegável que o Estado se manteve com problemas históricos, não só oriundos ou comparativamente detalhando e dialogando aqui com a gestão de Robson, como de outros, como a questão, por exemplo, do Alfredo Gurgel. Mas é fundamental, eu acho, que a gente precisa realinhar aquilo que deve ser provocado como o feito principal ou o objetivo principal de uma gestão. Que quanto mais a gente compara apenas e tão somente com a coisa anterior, menos a gente passa a sensação do que deveria ser prioridade de qualquer um, de que é o sonhar. Como é que isso vai ser melhor, vamos melhorar em que escala, em que proporção. E eu senti falta na mensagem da governadora de colocar isso de uma maneira mais negritada. Quando a governadora pegou trecho, inclusive puxando o governador Tarcísio sobre a questão lá do aeroporto, demorou o aeroporto? Demorou. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: o gestor é aquele cara que tem que vir na faca nos dentes. Como eu digo sempre, eu não vou nem para reunião de síndico de prédio, para não me chamar para ser nem administrador de prédio. Por quê? Porque a responsabilidade de quem se propõe a fazer é entregar aquilo que é uma expectativa que seja feito. Isso é inegável em qualquer governador. Então, peguei esse trecho da governadora porque, de fato, o estado que ela pegou tinha 4 folhas atrasadas, mas ao mesmo tempo, como Norte Rio Grandense, a gente regularizar as folhas não é uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, que não é uma coisa de cumprimento de expectativa de sonho para nenhum Norte Rio Grandense. Não vejo dessa forma. Entendo e resgato aqui palavras minhas anteriores, por exemplo.
a sensação de voltar a veranear de segurança, eu faço shows em Pirangi, fazia em Muriú, opero nisso tem 20 anos, e eu percebo que as pessoas readquiriram a confiança de veranear. Isso é uma sensação de segurança, e isso é louvável, e é dever de todos nós reconhecermos isso. Assim como a partir da questão do Covid, uma capilarização do serviço de saúde, da forma pelo interior, com número de leitos de UTI, e também habilitações cirúrgicas em alguns pontos, é verdade. Agora, é preciso a gente ter também a consciência que, como cidadão, nos cabe e nos deve, e a gente não pode abrir mão do papel de cobrar que as coisas sejam cada vez melhores em todos os sentidos. E aí oportuniza, na hora que a gente coloca muito o retrovisor e com 7 anos, ou seja, um segundo mandato, isso deixa a desejar, no meu entendimento, e aí quero passar para vocês e entender de vocês qual é a leitura que vocês têm sobre o mesmo fato, de que o que é de destaque efetivamente da gestão corrente, lembrando que nós estamos falando de 2 gestões, ou praticamente de 2 gestões. A governadora Fátima Bezerra termina a sua gestão, caso renuncie, né? Esse é o 7º ano de governo, como começou. Então, se a gente pegar as primeiras leituras de mensagem anual, e você tinha um discurso que era muito forte, estabelecer esse comparativo, Carlos Eduardo fez isso em relação a Micarla de Souza, Fátima Bezerra fez isso em relação a Robinson. É como se tivesse um prazo de validade para você olhar para trás. E o governo ficou muito preso e sem apresentar à sociedade instrumentos de modificação real do Estado. Num prazo extenso de administração, você teve aí 2 mandatos seguidos, reeleita em primeiro turno, e agora, nesse 3º ano do segundo mandato, a governadora tem dificuldade de deixar uma marca na sua gestão. E trabalha isso sempre em torno da pauta do pagamento do salário do funcionalismo público. A gente não vai esperar que a governadora Fátima Bezerra suba ao púlpito ali da Assembleia Legislativa para dizer que, como professora, está deixando o estado do Rio Grande do Norte com a pior educação do Brasil, segundo os índices oficiais. A gente não vai esperar também que ela reconheça que tem o maior comprometimento da receita corrente líquida com o pagamento de pessoal, e isso interfere diretamente nos investimentos e no custeio da máquina. Ela não vai chegar ali, pelo menos eu não vi, e dizer qual é a dívida do estado do Rio Grande do Norte com os fornecedores, que tem deles que prestam serviços à Secretaria de Saúde que estão sem receber desde o mês de agosto. Então, são muitos os problemas do Rio Grande do Norte, isso se reverte na imagem, é criado um ambiente às vésperas da eleição que possa favorecer esse discurso, e ela cresce nesse comparativo em relação ao atraso do pagamento da folha salarial. Mas como gestora, a marca que a gente esperava, eu pelo menos esperava que essa marca fosse deixada na educação. Tem o avanço da construção dos institutos estaduais, os IERNs, né? IERNs, desculpe. Mas que não atingiram um universo muito grande. A pauta negativa da educação foi muito superior do que a pauta positiva. E a governadora falou sobre competitividade, sobre a questão dos empregos, que de fato atende a uma tendência nacional. A gente vive no país hoje praticamente um cenário de pleno emprego, e o Rio Grande do Norte segue nesse escopo também. Como situações em que a governadora citou como feitos do governo, transposição do Rio São Francisco, duplicação da BR-304, e pegou uma carona aí nas ações federais do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que apesar de agora ter o presidente Lula, na gestão passada era o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também essas obras foram implementadas no Rio Grande do Norte. Mas, de fato, falta a governadora Fátima Bezerra uma marca para 2 mandatos. Por enquanto, essa marca, e o governo reitera, inúmeras vezes tem repetido, é pagar o funcionalismo público. Desculpa, pode falar. É que são, na verdade, trunfos que a governadora tenta utilizar, inclusive, por exemplo, a questão da segurança pública. É um fato que a segurança pública do Estado melhorou. Por outro lado, o tamanho do Estado ao qual você acaba de mencionar, Georgia, ele não cabe na sua arrecadação. O Estado está grande, a despesa é muito alta. O imposto também. Isso, também teve a alíquota dos 20%. Mas eu ainda observo que o governo de Fátima teve alguns avanços, porém outras áreas deixaram a desejar.
segurança. Recito aqui, a segurança, a governadora fica o tempo todo ainda falando no quesito salários em dia para os servidores. Nós temos aí uma folha de mais de 100 mil servidores aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos os investimentos naquela época dos leitos, sobretudo na Covid, Felinto, onde ao invés de hospital de campanha, o governo colocou leitos de UTI no interior do estado e as cirurgias eletivas foram levadas às cidades do Rio Grande do Norte. Agora, o retrovisor de 7 anos e 2 meses não dá mais, não dá, porque uma coisa seria ela reeleita com aquela questão de arrumei a casa, agora eu vou investir mais, e no discurso dela da reeleição, inclusive, ela disse que tinha 1 bilhão para poder investir nas demais áreas do estado. Por outro lado, o que é que eu observo? Que houve uma expectativa muito grande da população no quesito Fátima e Lula. As pessoas esperaram muito uma presença maior do governo federal aqui no estado. A exemplo de a BR-304, que só saiu neste ano, é importante, é uma obra histórica, é necessária sim, mas ela só saiu agora no último ano da gestão de Fátima e também no último ano aí da gestão de Lula. Ou seja, as grandes expectativas para os resultados, elas foram meio que frustradas. Porém, a governadora, ela tenta aí colocar esses feitos no que o quesito positivo tenta ser aí maior do que o negativo, o que não reflete nas pesquisas de opinião pública. Não, eu vou fazer um adendo, porque eu acho que a política como um todo, ela funciona com base realmente na questão do comparativo. Seria muito, talvez pedir muito da governadora que ela comparasse a si mesma, né, fazendo um comparativo entre o seu primeiro e o seu segundo mandato. Para ela, obviamente, em termos eleitorais e políticos, a grande questão de comparativo seria, de fato, ainda com o governo Robson. O grande problema que a gente precisa fazer uma análise é que, em torno da expectativa da população, isso já não se faz mais não é mais um diferencial. Por quê? Porque, como vocês mesmos colocaram, já faz 7 anos que isso aconteceu. E, de fato, o governo Robson, o maior problema dele era a questão da segurança, mas também foi a questão dos salários atrasados. E que, de fato, se a gente prestar bem atenção, eu acho que nós temos hoje, Felinto, uma coisa que o político precisa lidar bem, é o que a população entende como obrigação e o que é um grande feito. Certo? Então a população ela vê a questão principalmente do salário como a obrigação. É tanto que o próprio governo sofre muito com isso. Sim. Porque basta você atrasar 5 dias, você já tem uma greve. Ah, mas eu botei seu salário em dia. Não tem problema, porque você fez a obrigação do que você deveria ter feito. Então, já tem um pouco de percepção e amadurecimento da população do que ela entende. Ah, não, isso aqui é uma obrigação do que você deveria ter feito. Ah, mas isso aqui é uma questão a mais. Eu vou trazer um ponto sobre o que ela colocou, e aí eu concordo com ela, que é a questão exatamente dos programas tributários e fiscais, os incentivos fiscais. De fato, o programa implementado pelo governo do estado, carregado pela Secretaria de Fazenda, realmente mudou o horizonte das indústrias no estado do Rio Grande do Norte. Ele deu uma alavancada. Agora, qual é o grande problema, Felinto? É porque nós não podemos só ficar com as questões de incentivos fiscais, porque a reforma tributária vem aí. Exatamente, e quando vai desarmar isso tudo. Ela vai acabar com isso daí. O que vai acontecer? Verdade. Vai olhar para o quê? Para o termo de competitividade do estado. Preço do gás, infraestrutura, capacidade instalada, diferenciais instalados. Então a gente aí veja o seguinte, no diagnóstico hoje do Rio Grande do Norte, a gente não tem uma competitividade instalada do nosso estado. Deixa eu até ajustar um pouco do que eu estou querendo dizer, porque eu gosto de ser muito coerente e justo com meus pontos de vista. Quando eu faço menção aqui de comparação com o retrovisor, é que, por exemplo, até discordo de Tássio, a BR-304, olha como tudo é a maneira que você disse. É uma luta de quantos anos? 30, 40 anos, talvez. Eu, governador, eu destacaria, estamos trazendo viabilidade. Começamos um sonho de 30 anos, que é uma verdade. Sim, é um fato. Na hora que eu puxo o retrovisor, a gente automaticamente esponja coisas que dão a sensação de trava por completo, no meu ponto de vista. Mas a governadora, durante a mensagem, ela colocou. Eu sei, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A questão da BR. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Bolsonaro não estava nem vocês vão entender, teve que ser esforçado. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer aqui. Me dê o nome de 3 secretários do governo Robson, rapidamente, em 5 segundos. Vocês lembram assim? Em 5 segundos.
caiu no esquecimento. Então, na hora que você, passados 7 anos, você perde um tempo estabelecendo certos comparativos, eu acho que você diminui a oportunidade de certas colocações. Também sendo justo a questão da saúde, o número de leitos UTI que se tinha aqui, até na pandemia, eu não sabia, e isso aflorou muito à época, porque todo mundo ficou muito surpreso com a quantidade de leitos, como era muito baixo, e o que passou a ter é um crescimento importante. Então, assim, eu estou querendo dizer o seguinte, se fosse um primeiro mandato, caberiam maiores comparações. Em se tratando de um segundo mandato, eu focaria em coisas que, de fato, a recuperação das estradas é outro ponto também, que o cara diz, mas não importa, está se recuperando a estrada. Então, assim, eu estou querendo colocar, assim, mesmo que en passant, ou numa intensidade maior ou menor tenha dito, eu estou discutindo aqui, é a ordem natural dos fatos de como as coisas historiaram a partir de então, e o que há de recordação e memória. Porque se você perguntar, também outra pergunta aqui, quantas folhas Robson deixou atrasado? 4, né? Não, mas assim, nós cobrimos isso. Você acha que as pessoas, você perguntar um passante na rua que ele tem essa noção que foram 4 folhas? Só o servidor. Só o servidor. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que é mais nesse ponto que eu estou querendo passar esse detalhamento, não aqui desdizendo ou duvidando de feitos. Eu estou colocando a maneira como você apresenta a eles. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E aí, Felipe, até a forma que você está falando, eu acho interessante, porque quando a gente vai pôr uma mensagem dessa, você acaba, às vezes, da forma como você coloca, eu estava me lembrando aqui, a questão do programa é o PROED, inclusive o dia desse eu falei em alguns artigos também, o próprio IDEMA avançou absurdamente durante o governo Farpa. Agora, a forma como ela é colocada naqueles 30 minutos, 40 minutos, acaba às vezes se perdendo essas informações, e é algo que aí sim o governo vai precisar defender esse legado. Não estou dizendo se é o grande legado, se não é um grande legado, quem vai ter que julgar isso é a população, mas precisa vender isso daí. É o que ela vai ter que tentar fazer, por exemplo, nas eleições de 2026. Olha, importante também, a gente vai entrar na pauta política, enxergar o cenário que foi encontrado na Assembleia Legislativa. A governadora Fátima Bezerra fazia muito que não circulava aqui em ambientes políticos, ela não foi para a abertura dos trabalhos legislativos, não tem dado entrevista nos últimos meses, tem feito algumas participações, inaugurações pontuais no interior do estado, recebendo alguns representantes do governo federal aqui, e a Assembleia Legislativa hoje tem um cenário e um protagonismo muito grande em função da grande possibilidade de renúncia da governadora Fátima Bezerra para concorrer ao Senado, e a necessidade de uma eleição que vai ser aí para um mandato interino, né? Tem chamado de mandato tampão aqui para o governo do estado do Rio Grande do Norte. E o plenário da Assembleia Legislativa hoje tinha apenas 13 deputados. De 24. De 24. Exatamente. Então, fizeram presentes aqui os deputados Ezequiel Ferreira, Francisco do PT, Dr. Bernardo, Hermano Moraes, Vivaldo Costa, Ubaldo Fernandes, Nelter Queiroz, Ivanilson Oliveira, Taveira Júnior, Diane Macedo, Terezinha Maia, Isolda Dantas e Divaneide Basílio. E desses 13, que assim, teoricamente, quase esses 13 seria o que ela precisaria para poder, por exemplo, vencer a questão do mandato interino, mas você já vê aí, talvez, deputados que não votariam junto com ela. Então, mostra a dificuldade, Felito, isso aí. Mas assim, a leitura da mensagem não é uma presença de apoio leitura, político. Tá? Não, exato, o que eu estou fazendo é porque assim, está encerrando uma gestão. É um sinal de prestígio quando você vai até o plenário, os deputados. Isso mostra que na Assembleia Legislativa tá bem fragilizada, e a governadora encerra. Ao mesmo tempo que eu concordo que não é um evento político ao pé da letra, mas termina sendo, no momento desta natureza, um movimento que dá margens a interpretações. Aí entrando agora nesse ponto, a governadora reafirmou pré-candidatura ao Senado e mantém Cadu Xavier como nome a concorrer ao mandato tampão. Vamos trazer esse trecho da governadora mais cedo na Assembleia Legislativa, por favor. Olha, o que está colocado é que a nossa pré-candidatura ao Senado, bem como a pré-candidatura de Cadu Xavier ao governo, permanece. Isso é prioridade para o presidente Lula, para o PT a nível nacional, e nós estamos dialogando, né, com a Assembleia Legislativa, né? Estamos dialogando com vários parlamentares com vistas exatamente a viabilizar, né, a eleição indireta exatamente nessa casa. Evidentemente que algo que nós, né, temos compromisso é que seja alguém, né, que tem um compromisso firme, né, com
o projeto vitorioso nas urnas em 2018 e 2022. Governadora, Vivaldo Costa seria esse nome? Nós estamos conversando, né? Estamos conversando. Governadora, Nós estamos conversando. Nós estamos conversando o que está posto é isso que eu estou colocando, gente. Não tem novidade, a pré-candidatura ao Senado permanece, a pré-candidatura de Cadu ao governo permanece. Nós estamos, inclusive, em campanha. Estou falando do ponto de vista de pré-candidatura. Aliás, aproveitar aqui para dar um dado a vocês. Agora, logo após o Carnaval, nós estamos realizando uma reunião com os partidos que compõem exatamente a nossa aliança. Não só os partidos da federação, mas os demais partidos que compõem a nossa aliança. Vamos lá. Vamos juntar agora os pedaços do que nós estamos colocando aqui de forma espaçada. A governadora fez sua leitura da sua última mensagem na Assembleia Legislativa. Tivemos uma presença de 13 deputados, de um total de 24. Muito embora não sendo um evento político, a presença de 13 dos 24, a exclusão dá o direito de uma interpretação, de certa maneira, pelo movimento político que aí está posto, de que esse universo, vamos dizer assim, não está apto a nenhuma convivência de ordem mais próxima. Eles ficaram nos seus gabinetes. Nos seus gabinetes, inclusive. A informação que eu tive foi essa. Vocês estavam na Assembleia, tinha um número maior na Assembleia, mas efetivamente no plenário tinha um número menor do que o número de deputados que lá na Assembleia estariam ou estavam, certo? E aí vem a questão, ao mesmo tempo, do número 13 de deputados. Aí eu provoco vocês. A governadora voltou a ter competitividade de formar essa maioria com relação ao mandato tampão, ou isso não é nenhuma sinalização de nenhuma ordem, ou isso não tem nada a ver? Qual é a leitura de vocês em relação a isso? Eu acho que de certa forma... Eu estou perguntando isso que eu soube, uns passarinhos andaram me dizendo aqui, que tiveram certas reaproximações recentes. Bom, eu queria conversar com você. O que eu estou sabendo é que sim, houve uma reaproximações. O governo tem buscado alternativas nesse diálogo, ele tem buscado caminhos que não seriam necessariamente, e aí nós já sabemos da aproximação, por exemplo, de Ezequiel do grupo de Álvaro, né? Algumas pessoas têm falado de ligações de Alisson para Álvaro, para Ezequiel, mas que o governo do estado, ele tinha buscado uma alternativa, por exemplo, que seria com o deputado Kleber, que é um deputado que hoje estaria próximo, por exemplo, de uma próxima liderança. E a expectativa de poder, a gente sabe que pode fazer uma coisa diferente. Agora, isso aí são perspectivas, e que isso teria animado o governo, tornado o governo de novo competitivo. Então, essa é a informação que tem se colocado. Agora, que isso de você não ter uma grande maioria dos deputados na Assembleia significa, e é parte de um grupo, exatamente desse grupo que é o que coincidentemente, quem estava fora lá, não estava no plenário, são justamente aqueles deputados, digamos assim, mais alinhados a uma realidade alvarista, vamos dizer assim. E alicista, coincidentemente. Alicista parcialmente, né? Sim. Parcialmente. O que eu vejo, assim, em relação à fala da governadora, é que já do plano A, a gente já passou ao plano B. Que seria o Cadu, para podermos ter um outro... Talvez até o C. Era Cadu primeiro, aí depois era alguém do PT, e agora já está num plano C. Estamos conversando para ver aqui o entendimento e tentar formar essa maioria do plenário da Assembleia Legislativa. A governadora me parece animada, ela declarou que vai ser candidata ao Senado, que vai se licenciar, mas essa é uma questão 4, não é isso? muito importante, é uma questão muito importante para a governadora fazer esse substituto. Ela tentou com o Cadu, que é o pré-candidato do governo, não conseguiu, viu que não teria votos suficientes. Depois o próprio Cadu disse o nome do PT, Francisco do PT também, líder do governo, o nome do PT, e hoje a gente vê na leitura da mensagem a governadora abrindo um pouco mais esse leque, tentando fechar com a Assembleia Legislativa. Eu não ouvi do deputado Vivaldo Costa, particularmente assim, ele pessoalmente falando que negativa, né? Que não iria, mas muitos interlocutores dentro dos bastidores da política têm colocado que o deputado afirmou que o voto dele é o voto no nome da governadora, mas que ele não seria esse candidato. Aliás, seria uma ótima solução para o governo, porque o deputado Vivaldo circula bem, ele não tem pretensão de concorrer mais, já declarou que não vai disputar a eleição, e aí talvez atendesse um pouco mais esse critério de um nome que fosse aceito
para além dos votos que a governadora tem no plenário da Assembleia. O governo saiu do status de muito difícil para difícil e agora possível. O possível o governo deverá conseguir fazer aí o próximo governador interino. Perceba o sorriso da governadora, ela estava ali com uma certa segurança no tom que ela fala ali. Então ela vem avançando nas tratativas com a Assembleia Legislativa, nem Cadu passa, nem Francisco do PT passa. E Vivaldo Costa já disse para a governadora que não tem interesse, inclusive o que ele afirmou para ela na reunião foi que ela poderia contar com o voto dele no candidato que assim for definido pelo grupo e o consenso dos deputados. Como eleitor. Como eleitor. Não como candidato. Não. Ainda repercutindo o movimento hoje na Assembleia Legislativa, grupo reage à saída de Mariana de Pau dos Ferros, diz que foi surpresa e cobra explicações por mudança de posição. Vamos trazer um vídeo do pré-candidato Cadu Xavier neste ponto, pessoal. Sim, nos surpreendeu, né? A gente esperava contar com Mariana no nosso palanque, mas ela é responsável pelas escolhas dela, e o que nós podemos dizer é que nós vamos estar aqui firmes, fortes, defendendo os valores que nós sempre defendemos. Aqueles que estão mudando agora os seus posicionamentos, que vão ter que explicar para os seus eleitores os motivos dessa mudança. Tá, então, o que vocês acharam da declaração do pré-candidato Cadu Xavier? Eu acho que a expectativa, eu não sei por que essa expectativa do pré-candidato Cadu Xavier, porque Mariana, ela é filiada ao PSD de Zenaide, ela é presidente do PSD Mulher, ela tem uma ligação com o deputado Galeno Torquato e ela vota no deputado Benes Leocádio, deputado federal, e poderá votar em Fátima para o Senado. Até pela ligação, pela atenção da própria governadora. A governadora é muito forte lá no Alto Oeste Potiguar. A Mariana é uma prefeita muito bem avaliada. E dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui, a Mariana, estando no palanque de Alisson Bezerra, não é novidade nenhuma. Então, assim, eu acho que a Cadu, o governo, gerou uma expectativa muito alta para a possibilidade. Até porque tinha uma questão de deu match, vai dar match naquela época entre Mariana e Cadu. Deu match, mas não deu match. O fato é que não deu match. O match ficou para Alisson Bezerra. A grande questão que eu coloco é o seguinte: para mim só há uma como é que eu posso dizer assim? Só gostaria de entender a situação se Mariana ela concordou ou não com essa possibilidade. Se houve algum compromisso, algum compromisso, também. Isso. Pelo menos o que eu tenho ao mesmo tempo eu não percebi nenhum compromisso, mas ao mesmo tempo a percebi percorrendo uma agenda, dando estímulo como se possível fosse. Mas ela aproveitou, ela surfou na onda. Isso daí eu não acho errado. Não é claro que ela não é exatamente errado. Percebeu que ali foi dada a ela uma oportunidade, o nome dela foi levantado e ela cortou. Ela foi procurando uma agenda para exatamente passar o seu nome na imprensa, etc. Ela valorizou o seu passe. Mas uma questão que eu acho que fica para o PT e para a declaração de Cadu é o seguinte: na hora que eles falam que ficaram surpresos, que ele ficou surpreso, ele acaba admitindo que foi uma perda. Sim. E ficou uma perda, isso passa a ideia de que o grupo perdeu, de que houve uma fraqueza no grupo para que ela não assumisse a vice com eles e fosse assumir em outro mandato. Então, aí eu acho que há um erro da comunicação política no sentido de não perceber que, ao falar que ficou surpreso, você está assumindo que ela preteriu o seu grupo e assumiu que melhor estar em um outro grupo político. E aí você faz a tradução para o momento político em que os outros dois palanques estão cada vez mais cheios, mais robustos e dentro do projeto político da base governista passa a sensação e a impressão de que, de fato, há uma debandada de apoios que eram considerados como certo. A prefeita Mariana, assim, fala em compromisso, em se justificar e que ela vai ter que explicar, pelo menos aqui na bancada do Repórter 98, se fala de simpatia, mas de fechar voto e fechar questão, tem muitos que estão fazendo agora, e assim, ninguém está obrigado a apoiar o candidato do grupo da governadora Fátima Bezerra. Esses apoios vêm de forma voluntária ou dos interesses de cada um ali. Você está aí num cenário de sobrevivência política. E chance de vitória
é o maior atrativo que se tem num palanque. Se você tá, poder, né? e se você está num palanque que há essa dificuldade de montagem, de permanência dos apoios, que tem índice de rejeição, que o candidato está em terceiro lugar nas pesquisas, não dá para acreditar esse fracasso aos aliados que não estão permanecendo. Você poderia colocar, por exemplo, que lá em Pau dos Ferros você tem uma votação muito forte em Lula, que você tem uma força de Fátima, que tem obras do governo outros do Estado, argumentos argumentos, e aí jogar para ela e dizer assim, ó, você infelizmente não viu tudo que o nosso grupo oferece ou pode oferecer para você, inclusive para 2028. Aí você jogaria o peso, tiraria o peso de você e jogaria o peso nela.